Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Yoga como estilo de vida do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Estamos compartilhando aqui Satya, veracidade, e eu gostaria de fazer uma pequena revisão de alguns minutos sobre Satya. O que é Satya? Satya significa veracidade, você ser verdadeira a si mesmo, a sua essência, a sua jornada espiritual, porque se a gente não for fiel à nossa essência, à nossa jornada espiritual, vai ficar sem graça e muito menos faltando pedaços para o todo completo, que é a verdade absoluta, Krishna. Dentro desse processo, nós também somos envolvidos pela energia ilusória de Maya, e eu gostaria de ler aqui para vocês o que é que o meu mestre espiritual fala sobre Maya, para que a gente possa ter essa autenticidade, essa veracidade consigo, para que a gente possa lutar nesse caminho de Satya, nesse caminho da verdade, da autenticidade, consigo, com o outro e com o mundo, e principalmente com Deus. Esta força ilusória serve como teste para as entidades vivas, desafiando-as a transcender a realidade material e buscar união com o divino. Que força é essa ilusória que nos força a acreditar que nós somos o corpo e que a gente vai ser feliz nesse mundo material apenas cultuando a nossa realidade material? Maya. Maya é uma força, é uma energia também do Senhor Supremo, que ele usa como teste, como uma varinha para cutucar e catucar todos nós para que a gente saia dessa ilusão. Na verdade, Maya exerce uma influência, sua influência ao induzir as almas condicionadas a acreditarem na busca da felicidade e na satisfação através de sentidos materiais. Então, Maya vai estar sempre dizendo, é isso aí, continue nesse relacionamento que não está dando certo, continue pensando apenas em ganhar dinheiro, continue lutando, quanto mais tem, mais quer, né? Porque ela exerce essa força, essa influência sobre nós, a acreditar que a gente vai ser feliz se realizando materialmente. Essa ilusão cria a falsa identificação com o corpo e com suas necessidades, levando as entidades vivas a um ciclo interminável de desejos insaciáveis e, consequentemente, sofrimento. Então, por que a gente sofre? Porque nós somos responsáveis pelo nosso próprio sofrimento. Quando a gente diz assim, chega, eu quero sair desse mundo de ilusão, eu quero aprender sobre mim, quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, quero sair desse ciclo interminável de desejos insaciáveis e desses sofrimentos de doença, pobreza e conflito. Então, a Bhagavad Gita, a ciência suprema, ela traz uma mensagem, que é a própria mensagem, de a gente buscar essa superação desta ilusão e a liberação da nossa espiritualidade, do nosso lado espiritual. Por quê? Porque Krishna diz na Bhagavad Gita, no capítulo 7, verso 14, esta minha energia divina é uma energia divina, que consiste dos 3 modos da natureza material, ignorância, paixão e bondade, é insuperável. Olha só, o próprio Supremo diz que é insuperável. Então, se você fica achando que isso não é nada demais, que se você está apenas escutando algo ilusório, saia dessa ilusão e caia na real, que Maya não é brincadeira. Somente aqueles que se entregam a mim podem transpô-la com sucesso. Vou repetir, somente aqueles que se entregam a mim, a Krishna, a Deus, ao Supremo, vai transpor essa energia ilusória com sucesso. Por quê? Porque a Maya é a própria energia de Deus, e então ela vai estar o tempo todo ali, como um pingo de chuva caindo de uma goteira na sua cabeça, pingando, pingando e lhe dizendo, saia dessa ilusão, acordem. Por quê? Porque Deus quer que a gente acorde, e para isso, para a gente acordar, as almas condicionadas precisam sair dessa condição. E assim, Deus testa a determinação do indivíduo em transcender a ilusão material e se entregar ao Supremo. Superando Maya, essa energia ilusória que é própria do Senhor Supremo para nos induzir
em testes, em provas, né? Nós alcançaremos plenamente a verdade, a veracidade. Qual é a verdade da minha vida? Qual é a veracidade da minha vida? Satya é eu saber que eu sou uma alma e que eu não sou um corpo. E que eu preciso sair dessa ilusão, e que eu preciso estudar, que eu preciso sair desse processo. Por isso que o Vedanta Sutra diz: Asato Brahma Jijanasa. Deve-se indagar sobre Brahman, o Supremo. Deve-se indagar quem é Deus, quem sou eu, qual é a minha relação com Deus e como eu devo servir a Deus e o que acontece comigo quando eu saio deste corpo material. E aí a gente começa a cumprir o nosso propósito verdadeiro da vida humana. A buscar esse estudo, a buscar esse significado e a buscar essa veracidade Satya. Então aqui eu encerro Satya, um convite à veracidade, e hoje vamos para Asteya. Asteya significa um convite à honestidade. É isso aí, um convite à honestidade. Abrace Satya, a verdade, encontre o verdadeiro significado da sua vida e leve uma vida iluminada pela luz eterna do conhecimento que traz a verdade. Porque Jesus já disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela precisa ser resgatada. Essa verdade, ela está dentro da própria alma, que é o esquecimento que nós somos alma. Então, quando a gente resgata essa verdade, a gente vai conhecer a verdade. Quando a gente resgata essa condição de alma, e não de corpo, desculpem, a gente vai conhecer essa verdade e, consequentemente, a gente vai praticar Asteya. Asteya significa um convite à honestidade. Isso é um tema muito importante, porque, infelizmente, a gente vive num país que poucos são honestos. Poucos são honestos, né? Então, Asteya, ele é um convite, Asteya, à honestidade. Então, essa honestidade, ela traz este conceito. Como é que eu posso ser honesto nos dias de hoje, nessa sociedade tão cheia de mentiras, de falsidade, de crueldade, de violência? A prática de Asteya vai além de simplesmente evitar roubar objetos materiais. Ela envolve cultivar um senso de equilíbrio, de generosidade e respeito pelos direitos dos outros. Olha só, isso cria um ambiente de confiança, cooperação e justiça nas interações humanas. Então, a partir do momento que eu encontro esse equilíbrio, que eu sou uma pessoa generosa e que eu respeito os direitos dos outros, aí eu estou praticando a honestidade e criando um ambiente de confiança, cooperação e justiça nas interações humanas. Asteya começa com a consciência de que tudo no universo está interconectado e interdependente. Então, tudo está conectado e tudo tem sua dependência ou independência. Através de Asteya, o yogi, aquele que se une a Deus, reconhece que cada ser possui seus próprios direitos e dignidade. Direito e dignidade. E que deve ser privado do que lhe pertence por direito. Só um minuto. E ninguém, deve ser privado do que lhe pertence por direito. Isso significa respeitar a originalidade e a criatividade alheia, reconhecendo e dando crédito adequado aos trabalhos dos outros. Por quê? Porque a gente acha que só a gente faz certo e que o outro faz errado e que a gente é o melhor do que os outros. E isso não é Asteya, isso não é honestidade com você, porque você sabe que nós somos almas, filhos de Deus, e que nós devemos entender essa Constituição. A Constituição nossa é: eu sou uma alma servente a Deus, em amor, devoção e gratidão em serviço devocional, sem esperar absolutamente nada em retorno. Cultivar a atitude de contentamento e gratidão, em vez de cair na armadilha da comparação. Olha só, é fundamental para isso. Também envolve respeitar os próprios limites pessoais, administrando recursos como o tempo
energia e dinheiro com responsabilidade e sabedoria. Da administrar dinheiro com responsabilidade e sabedoria, poucos sabem. É uma prática que convida todas as pessoas a evitar a ganância, a cobiça e a exploração, ao mesmo tempo que promove a generosidade e compartilhamento equânime, igual com todos. Então a gente pensa que honestidade é só eu ser honesto. Eu sou honesto, eu não roubo, eu não mato, eu não engano ninguém. E a gente engana porque a gente nasce com os sentidos imperfeitos. Tendência a cometer erros, viver na ilusão e a enganar a gente e os outros. Então não adianta a gente dizer que não engana, porque a gente engana. A gente se engana o tempo inteiro a partir do momento que a gente acha que é um corpo. Essa é a verdade, assim, absoluta. E a partir do momento que a gente começa a entender que a minha honestidade começa quando eu paro de me comparar com os outros e que eu respeito os outros e a mim mesmo. E nessa convivência humana da nossa sociedade, a gente vai respeitar a autonomia e a liberdade de expressão de cada indivíduo, significando valorizar as opiniões e perspectivas alheias sem tentar silenciá-las ou diminuí-las. Por quê? Porque cada um, Jesus já diz, a cada um é dado segundo vossas obras. Então, a partir do momento que eu tenho a minha consciência, que eu estudo, que eu quero crescer, que eu quero amadurecer e que eu quero estender a luz da verdade para essa consciência, eu estou sendo honesto comigo, eu estou sendo verdadeiro comigo. Então, eu estou praticando esse ama para fora. A veracidade do mundo, a honestidade do mundo, para que eu possa respeitar e cultivar a compaixão. Então, a compaixão é outro item de ser honesto. Evitando, como é que eu posso utilizar a compaixão dentro da honestidade, de asteia, um convite à honestidade. Como é que essa compaixão entra nessa honestidade? O autor do livro, Chandramukha Swami, nos diz: cultivar a empatia e a compaixão nas relações interpessoais, evitando ações que causem dano à saúde e ao bem-estar dos outros e respeitando seu tempo e atenção. Isso significa estar presente e não se distrair com coisas desnecessárias durante conversas ou compromissos. Então, você está presente na conversa e não você está com a pessoa, você está falando com a pessoa está olhando para outras coisas, não está nem ouvindo o que você está dizendo. Então, tempo e atenção é o que menos temos nesse mundo de hoje. Tempo e atenção é o que menos temos nesse mundo de hoje. É uma pena. Outra coisa de honestidade, respeitar as crenças religiosas e espirituais das pessoas é outra faceta importante da honestidade, asteia. Em vez de menosprezar ou ridicularizar as práticas e visões do mundo, devemos promover a tolerância e a compreensão. Então, aqui o meu mestre espiritual leva a gente para um conceito mais autêntico, mais sátia, autenticidade, veracidade, do que a gente pensa que é apenas eu sou honesto porque eu não roubo. Não, minha gente, não é isso. Isso é muito periférico. Isso é um conceito muito periférico. A asteia envolve não impor opiniões ou tentar controlar o comportamento dos outros, permitindo que cada um siga o caminho que escolher. Então, isso é muito importante, principalmente para mim. Por quê? Porque a gente, às vezes, quer que as pessoas cresçam, amadureçam rápido e as pessoas não estão afim nem de ouvir, nem de amadurecer, nem muito menos de ouvir absolutamente nada, porque elas estão afim de curtir o corpo e as coisas materiais. Então, quando a gente tenta controlar o comportamento dos outros, a gente não permite que ele siga o caminho que escolheu, porque eu tenho o meu caminho e o outro tem um caminho. Então, é algo que eu também, modestamente falando, eu preciso praticar, porque às vezes eu fico triste de ver tanta gente desnorteada e sem foco e atenção nas coisas de Deus e nas coisas espirituais. Que bom que eu li isso, né? Mas respeitar o outro naquilo que ele quer. Ah, você quer continuar ignorante? Então, eu lhe amo, mesmo você ignorante. Então, a aceitação, tolerância, paciência e amor incondicional pode ser também um item que está dentro dessa honestidade. Porque quando eu sou honesto, eu sei que o outro está do jeito que está, mas ele quer continuar. Então, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Né? Ofereço minha amizade, ofereço
o meu trabalho, eu ofereço principalmente e primeiramente para Deus. E lhe convido, e se você não quer buscar essa honestidade, essa hasteia com você, eu vou ter que respeitar você. Então isso é proeminente nesse vídeo de hoje, nesse compartilhamento de hoje. Tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, independente de sua origem ou características pessoais, é essencial, assim como evitar discriminação ou preconceito. Outra qualidade de hasteia, honestidade, é evitar discriminação, que é mais o que a gente faz, a gente discrimina porque o corpo é preto, porque o corpo é gay, porque o corpo é bandido, porque o corpo é de um salafrário. Estamos neste corpo, mas nós não somos nada disso. Nós não somos nada disso, nós somos uma alma, nós estamos assim. Por trás do conceito de hasteia, há uma base filosófica enraizada que convida o yogi, o que quer se unir a Deus, a promover uma convivência mais justa e compassiva, onde o respeito mútuo e a integridade são pilares fundamentais. Então a gente vê por esse livro, Yoga como estilo de vida, Niyamas para dentro de mim e Yamas para fora, que a gente vive no mundo do jeito que está, e a gente é responsável por este mundo, como a gente é responsável pelo calor, pelo frio, porque a gente está acabando com o planeta, a gente não se preocupa em fazer campanhas, a gente nem começa dentro da casa da gente a economizar água ou escovar os dentes. Então isso não é veracidade comigo, nem com nada, nem muito menos eu estou sendo honesta, porque, não tem ninguém vendo, então eu vou fazer o que eu quiser. Não, 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 não. Há um verso da escritura védica, Isha Upanishad, que traz a essência da mensagem de honestidade, que diz o seguinte: o Senhor controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, todos devem aceitar apenas as coisas que lhes são necessárias, que foram reservadas como sua cota. E ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertencem. Is Upanishad Mantra 1, que é uma escritura que nos leva ao conhecimento do Senhor Supremo e de como se relacionar com Ele dentro das escrituras védicas, os Vedas, conhecimento acerca do absoluto. Então, nós devemos compreender a importância do desapego e da cobiça pelas riquezas alheias. Vou repetir. É preciso tal compreensão para entendermos a importância do desapego e da não cobiça pelas riquezas alheias. É um convite à moderação, à gratidão e o desapego. Gente, isso é fantástico. Em relação aos bens materiais, então, a partir do momento que eu pratico o desapego, que eu não tenho inveja pelas coisas que os outros têm, pela riqueza do outro, porque foi dada pelo merecimento do outro com relação a Deus, eu estou fazendo um trabalho de moderação comigo, vida simples, pensamento elevado. Eu estou agradecendo pela cota diária que Deus me dá. A cada um é dado segundo vossas obras, diz Jesus. Baixa cada dia sua lida, já diz Jesus, no dia de hoje, sexta-feira santa, para os cristãos. A moderação, a gratidão e o desapego aos bens materiais. Por quê? Porque nada é nosso. Quando a gente morre, a gente falece, a gente não leva absolutamente nada. A gente leva a consciência daquilo que a gente praticou durante essa vida. Então, esse verso ensina os princípios fundamentais da gratidão, da aceitação e desapego em relação aos bens materiais. E sugere que tudo no universo é uma manifestação do Senhor e que devemos aceitar e valorizar o que nos é dado em vez de cobiçar ou desejar o que pertence aos outros. Inveja. Inveja está aqui também. Se eu sou invejoso, eu não estou praticando, desculpem, a hasteia, que é um convite à minha honestidade. Tudo começa comigo. Jesus diz: ame a si mesmo, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Se eu não pratico essas ferramentas de yoga para me unir a Deus, eu não posso me unir a Deus, minha gente. Eu vou ficar rodando em círculos e achando que está tudo bem e não tem nada bem. Então, hoje eu deixo vocês aqui com a hasteia, um convite à honestidade. Fiz um breve resumo de Satya, veracidade, em sequência a hasteia, um convite à honestidade.
E vou repetir, o Senhor controla e possui todas as coisas, animadas e inanimadas, que estão dentro do universo. Portanto, todos devem aceitar apenas as coisas que lhes são necessárias, que foram reservadas em sua cota diária da sua vida, e ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertence. Com gratidão, eu encerro mais uma vez Yoga como estilo de vidas, Yamas e Niyamas, princípios morais e éticos do caminho do Yoga, do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Gratidão.